Olá, e agora eu quero fazer um estudo nessa Bíblia de Estudo Pentecostal que fala sobre o vinho nos tempos do Antigo Testamento. Ela está aqui usando um versículo de número 6, versículo 3 de número 6, e eu quero aproveitar para já fazer esse estudo aqui também. De vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Palavras hebraicas para vinho. De um modo geral, há duas palavras hebraicas traduzidas por vinho na Bíblia. A primeira palavra, a mais comum, é iaim, um termo genérico usado 141 vezes no Antigo Testamento para indicar vários tipos de vinho fermentado ou não fermentado. Por um lado, iaim aplica-se para todos os tipos de suco de uva fermentado. Os resultados trágicos de tomar vinho fermentado aparecem em vários trechos do Antigo Testamento, notadamente em Provérbios 23, do 29 ao 35. Por outro lado, iaim também se usa com referência ao suco doce não fermentado da uva. Pode referir-se ao suco fresco da uva espremida. Isaías profetiza: já o pisador não pisará as uvas, que era iaim, estava escrito assim, nos lagares. Semelhantemente, Jeremias diz: fiz que o vinho, iaim, acabasse nos lagares, já não pisarão uvas com júbilo. Jeremias até chama de iaim o suco ainda dentro da uva. Outra evidência que iaim às vezes refere-se ao suco não fermentado da uva temos em Lamentações, onde o autor descreve os nenês de colo clamando às mães pedindo seu alimento normal de trigo e vinho. O fato do suco de uva não fermentado poder ser chamado vinho tem o respaldo de vários eruditos. A Enciclopédia Judaica de 1901 declara: o vinho fresco, antes da fermentação, era chamado Yain Migat, que é vinho de tonel. Além disso, a Enciclopédia Judaica de 1971 declara que o termo Yain era usado para designar o suco de uva em diferentes etapas, inclusive o vinho recém-espremido antes da fermentação. O Talmud babilônico atribui ao rabino Ihia uma declaração a respeito de vinho do lagar. E em Halakot Gedalot consta: pode-se espremer um cacho de uvas, posto que o suco da uva é considerado vinho, yain, em conexão com as leis do nazireado. Para um exame de oinos, o termo equivalente ao grego do Novo Testamento, a palavra hebraica yain, ver os estudos O Vinho nos Tempos do Novo Testamento, e nós vamos fazer esse estudo posteriormente. 2. A outra palavra hebraica traduzida por vinho é tirosh, que significa vinho novo ou vinho da vindima. Tirosh ocorre 38 vezes no Antigo Testamento. Nunca se refere à bebida fermentada, mas sempre ao produto não fermentado da videira, tal como o suco ainda no cacho de uvas, ou suco doce de uvas recém-colhidas. Brown, Driver, Briggs, léxico hebraico-inglês do Velho Testamento, declaram que tirosh significa mosto, vinho fresco ou novo. A Enciclopédia Judaica diz que tirosh inclui todos os tipos de sucos doces e mosto, mas não vinho fermentado. Tirosh tem bênção nele. O vinho fermentado, no entanto, é escarnecedor. Isso está em Provérbios 20, versículo 1, e causa embriaguez. Provérbios 23, 31. 3. Além dessas duas palavras para o vinho, há outra palavra hebraica que ocorre 23 vezes no Antigo Testamento e frequentemente no mesmo contexto: shekar, geralmente traduzida por bebida forte. Certos estudiosos dizem que shekar mais comumente refere-se à bebida fermentada, talvez feita de suco de fruto de palmeira, de romã, de maçã ou de tâmara. A Enciclopédia Judaica sugere que quando iain se distingue de shekar, aquele era um tipo de bebida fermentada diluída em água, ao passo que esta não era diluída. Ocasionalmente, shekar pode referir-se a um suco doce não fermentado que satisfaz. Shekar relaciona-se com shakar, um verbo hebraico que pode significar beber à vontade, além de embriagar. Na maioria dos casos, saiba-se que quando iain e shekar aparecem juntos, formam uma única figura de linguagem que se refere às bebidas embriagantes. A posição do Antigo Testamento sobre o vinho fermentado.
Em vários lugares do Antigo Testamento, condena o uso de ain e shecar como bebidas fermentadas. 1. A Bíblia descreve os maus efeitos do vinho embriagante na história de Noé, Gênesis 9, do 20 ao 27. Ele plantou uma vinha, fez a vindima, fez vinho embriagante de uva e bebeu. Isso levou à embriaguez, à imodéstia, à indiscrição e à tragédia familiar em forma de uma maldição imposta sobre Canaã. Nos tempos de Abraão, o vinho embriagante contribuiu para o incesto que resultou em gravidez nas filhas de Ló. Isso está em Gênesis 19. Devido ao potencial das bebidas alcoólicas para corromper, Deus ordenou que todos os sacerdotes de Israel se abstivessem de vinho e de outras bebidas fermentadas durante sua vida ministerial. Deus considerava a violação desse mandamento suficientemente grave para motivar a pena de morte para o sacerdote que a cometesse. Isso está em Levítico 10, do 9 ao 11. Deus também revelou a sua vontade a respeito do vinho e das bebidas fermentadas ao fazer da abstinência uma exigência para todos que fizessem voto de nazireado. 4. Salomão, na sabedoria que Deus lhe deu, escreveu: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios 21. As bebidas alcoólicas podem levar o usuário a zombar do padrão de justiça estabelecido por Deus e a perder o autocontrole no tocante ao pecado e à imoralidade. Finalmente, a Bíblia declara de modo inequívoco que, para evitar ais e pesares, e em lugar disso fazer a vontade de Deus, os justos não devem admirar nem desejar qualquer vinho fermentado que possa embriagar e viciar. Isso está em Provérbios 23, do 29 ao 35. Os nazireus e o vinho. O elevado nível da vida separada e dedicada a Deus dos nazireus devia servir como exemplo a todo israelita que quisesse assim fazer. Deus deu aos nazireus instruções claras a respeito do uso do vinho. Eles deviam abster-se de vinho e de bebida forte, nem sequer lhes era permitido comer ou beber qualquer produto feito de uvas, quer em forma líquida, quer em forma sólida. O mais provável é que Deus tenha dado esse mandamento como salvaguarda ante a tentação de tomar bebidas inebriantes e ante a possibilidade de um nazireu beber vinho alcoólico por engano. Deus não queria que uma pessoa totalmente dedicada a ele se deparasse com a possibilidade de embriaguez ou de viciar-se. Daí o padrão mais alto posto diante do povo de Deus no tocante às bebidas alcoólicas era a abstinência total. Beber álcool leva frequentemente a vários outros pecados, tais como a imoralidade sexual ou a criminalidade. Os nazireus não deviam comer nem beber nada que tivesse origem na videira, a fim de ensinar-lhes que deveriam evitar o pecado e tudo que se assemelhasse ao pecado que leva a ele ou que tenta a pessoa cometê-lo. O padrão divino para os nazireus da total abstinência de vinho e de bebidas fermentadas era rejeitado por muitos em Israel nos tempos de Amós. Esse profeta declarou que os ímpios aos nazireus destes vinho a beber. O profeta Isaías declara, por sua vez, o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. Isso está em Isaías 28, 7 e 8. Assim, ocorreu porque esses dirigentes recusaram o padrão da total abstinência estabelecido por Deus. A marca essencial do nazireado, sua total consagração a Deus e os seus padrões mais elevados, é um dever do crente em Cristo. A abstinência de tudo quanto possa levar a pessoa ao pecado, estimular o desejo por coisas prejudiciais, abrir caminho à dependência de drogas ou do álcool, ou levar um irmão ou irmã a tropeçar, é tão necessário para o crente hoje quanto era para o nazireu dos tempos do Antigo Testamento. Amém.